Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos falar sobre as formas nominais do verbo. Primeiramente, nós precisamos saber o que são, né, as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo, são três classificações que ela tem, né? Infinitivo, gerúndio e particípio, tá? E por que elas são chamadas de nominais? São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante. Então quer dizer, professor, mas o senhor está falando que ela é verbo, forma nominal de verbo. Sim, mas quando ele fala formas nominais, é isso que você precisa entender. Quando fala-se nome em língua portuguesa, tá? Nome em língua portuguesa se refere a substantivos, adjetivos e advérbios. Então, quando falar nome, você já entende, ou é um substantivo, ou é um adjetivo, ou é um advérbio na língua portuguesa, tá? Então, o que vai acontecer? Há palavras, quando tiver uma dessas formas, ou no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, que pode desempenhar o papel de verbo, mas elas também podem desempenhar um papel de substantivo, adjetivo ou advérbio em outro contexto, tá? Então, veja só, são chamados de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios e, sozinhas, não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Então, elas precisam de um verbo auxiliar. Você vai ver aqui agora. Então, o que é o infinitivo? Ele expressa a ação em si. Então, aqui, ó, acordar, agradecer, esperar, sorrir e unir. Então, o que você já percebeu? O infinitivo, vamos falar mais sobre ele termina sempre com R, tá? No seu impessoal. Quando você tem na forma pessoal, que aí ele vai ser flexionado, ele vai continuar com esse R, só que ele vai ter um outro sufixo, uma outra parte depois desse R, tá? Então lembre-se disso. O infinitivo ele expressa a ação em si e ele termina com R, tá? Acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. E aí depois nós vamos ver alguns casos do pessoal que é flexionado. Vamos ver agora, tá? O gerúndio, que expressa o processo da ação, já muda, ó. O infinitivo expressa a ação em si. Já o gerúndio expressa o processo da ação. É como se aquilo estivesse acontecendo em algum tempo, ou no passado, no presente ou no futuro. Mas é como que aquela ação estivesse se desenrolando. E o que você vai prestar atenção no gerúndio? Ele sempre termina em NDO, tá? Então, ó, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo e unindo. Então, o infinitivo termina com R e o gerúndio termina com NDO, tá? Então, essa é a primeira forma nominal do verbo infinitivo e a segunda forma o gerúndio. Terceira forma, particípio, expressa o resultado da ação. Então, enquanto o infinitivo expressa a ação em si e o gerúndio expressa o processo da ação como se aquilo estivesse se desenvolvendo, esse particípio ele já mostra lá na frente como fosse o resultado. O que aconteceu dessa ação? Então, ó, acordado, assim. E ele sempre vai terminar em DO ou DA. Ou se for plural, né? DOS, né? Dos, ou DAS, das. Tá? E como está havendo uma transformação, nós vamos ver daqui a pouco que tem os casos também terminados em TO e TA. Se for plural, TOS ou TAS. Vamos ver daqui a pouco sobre isso, tá? Mas a grande maioria terminada em DO ou DA. Depende se é masculino ou feminino. Então, ó, acordado, agradecido, esperado, sorrido e unido. Então, ó, eita, pulou de novo. Vamos lá. O infinitivo, terminado em R, expressa ação em si. O gerúndio, isso é difícil, hein? O gerúndio expressa o processo da ação, termina em NDO. O infinitivo termina em R, gerúndio termina em NDO. E o particípio expressa o resultado da ação, termina em DO ou DA. Se for plural, DOS ou DAS. Vamos lá, por exemplo. Infinitivo. Infinitivo é terminado em R, pode ser pessoal, quer dizer, flexionado, quer dizer, pode vir alguma parte depois desse R, ou ele pode ser impessoal, que é o inflexionado, quer dizer, vai parar no R ali no final. Então, o pessoal, ele pode ter uma flexão, ele pode ter mais alguma parte, mais um sufixo depois do R, tá? Vou dar um exemplo. Colocar. Colocar termina com R. Só que o colocar
do jeito que eu estou falando, ele é impessoal porque ele não está flexionado, porque ele parou no R. Agora, se eu falar colocarão, eu coloquei um A e um O depois desse R. Então o que eu fiz? Eu flexionei. Então aí ele passou a ser o quê? Pessoal. Tá? O infinitivo impessoal não se refere a nenhuma pessoa, de modo que simplesmente manifesta a ação. E algumas vezes pode ter valor de substantivo, claro. Por exemplo, ó, exemplos. Ele tem um falar horrível. Veja que isso aqui não é verbo. Tá? Isso daqui é um substantivo. Por quê? Porque ele não está falando de uma ação, ele está dando um nome de algo. Ele está falando que aquilo que ele manifesta de sons, o falar, é horrível. Tanto que ele deu uma característica, tá? Então, veja que o infinitivo, ele pode ser verbo, mas ele, se ele expressar uma ação, né? Ou ele pode ser também um substantivo, adjetivo ou advérbio, conforme eu falei no outro slide, tá certo? Então, por exemplo, vou te dar uma outra palavra, a palavra andar. Andar é uma ação? Depende do contexto. Se ele falar assim, ele vai andar na praça, aí é ação. Você está falando de caminhar. Andar, caminhar, ação. Agora, se eu falo, a casa dele fica no 14º andar, agora é substantivo. Por quê? Ele está dando o nome do lugar. Tá certo? Então, veja que esse infinitivo terminado em R, ora pode ser usado como verbo, se ele expressa uma ação, tá? Ou ele pode ser um nome, quando ele for um substantivo, adjetivo ou advérbio, tá certo? Olha aqui o outro, ó, ajudar é a melhor forma de gratidão. Então esse aqui é um substantivo, tá dando o nome de algo que se faz. Qual é o nome de quando se ajuda? Ajudar. Então o nome disso é ajudar, então é um substantivo. Rir é o melhor remédio. Então, ó, ele está dando o nome. Qual é o nome do ato de dar risada? Ou do ato de gargalhar? Aí fala, rir. Então, esse é o que nós chamamos de infinitivo. Pode ser usado como verbo, mas também pode ser usado como nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. O infinitivo pessoal é flexionado e varia em número e pessoa. Se não lembra, número, singular, plural. Singular se for só um, plural se é mais de um, tá? E pode variar em pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Se for do singular, eu, tu, ele ou ela, do singular. E se for do plural, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Lembrou? Então ele pode ser flexionado em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Eu, tu, ele ou ela, singular. Nós, vós, eles ou elas, pessoas do plural. Exemplos. Ouvi eles levantarem devagarinho. Ó, o levantarem, dá uma olhada aqui, ó. Ele tem uma parte depois do R, você tá vendo? Então ele está flexionado. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um infinitivo pessoal. Aqui o outro. Unirem esforços é o que tem de fazer. Então você vai ver aqui que tem um infinitivo, que é o fazer. E esse daqui é o impessoal, tá? Porque ele não tem flexão, ele parou no R. E você vai ver que tem um outro aqui que ele é flexionado, tá? Então aí ele passa a ser o que? Pessoal. Então ele tem esse E e esse M, então ele é flexionado, então ele é pessoal. Por serem vocês, não quer dizer que aceite o convite. Então você vai ver que tem dois aqui, ó, o quer e o dizer, que são impessoais, porque eles não têm flexão, eles pararam no R. Enquanto eu tenho o serem, que ele tem o E e o M depois, tá? Então ele passa a ser o que? Pessoal. Então ele tem um sufixo depois do R, então ele é flexionado, tá bom? O gerúndio, que é mais fácil ainda, o gerúndio caracteriza pela terminação NDO, conforme eu falei. Você viu lá que o outro termina com R, esse aqui o infinitivo, né? E o gerúndio termina com NDO. Ele não se flexiona, tá? Então não é igual o outro lá que tem o pessoal que flexiona e o impessoal que não flexiona. Esse daqui não flexiona, tá? E pode receber o papel de advérbio e de adjetivo. Então, exemplos. Estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. Então, ó, isso aqui é uma ação, tá? Você vai ver que não tem jeito de flexionar isso aqui, ó. Não tem jeito. Ele sempre vai terminar em NDO mesmo. Não tem como você colocar outra parte aqui depois. Como acontecia no infinitivo. No caso pessoal. Acenando disse adeus, ó. NDO de novo, tá vendo? Então, gerúndio.
Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Então, ó, NDO de novo, então gerúndio. Então, gerúndio ele é bem mais tranquilo. Por quê? Porque ele não tem flexibilização e sempre vai terminar em NDO. Ele nunca vai ter uma parte depois do NDO. Já o infinitivo, ele termina com R, mas ele tem aqueles que flexionam, aqueles pessoais. Então, ele pode ter alguma parte depois do R, tá? Particípio, né? O particípio finalmente pode ser regular e irregular. O particípio regular se caracteriza pelas terminações DA, DAS e DO, DOS, tá? Mas nós temos também esses irregulares aqui, ó, tá? O TA, TAS e o TO, TOS. Esses aqui são irregulares, tá? Eu vou falar sobre eles, mas os regulares são esses aqui, ó, DA, DAS, DO, DOS. Exemplos: tinha fritado batatas para o jantar. Então você tá vendo aqui, ó, termina com DO, tá vendo? Então ele é regular, é um particípio regular. Recapitula: infinitivo termina com R, gerúndio termina com NDO. Particípio regular vai terminar com DA, DAS, DO, DOS, depende se é singular ou plural. O que vai acontecer aqui, ó? Tinha fritado batatas para o jantar, ó, DO, tá vendo? Então ele é um particípio regular. Tenho aceitado, ó, terminou com DO, todos os presentes com carinho. Então esse DO também demonstra que ele é regular. Terminou com DO ou DA, ou DO, ou tiver o S, se for plural, já sabe, tá, pessoal? A água tinha sido benzida há minutos. Então, ó, DO também, tá vendo? Terminado com DO. Todos aqui terminados com DO, então são todos particípios regulares. Se for DA ou DO, ou DAS ou DOS, tá bom? O particípio regular pode exercer o papel de adjetivo. Então, o que vai acontecer no irregular? O irregular, ele já vai aceitar o TA, TAS e o TO, TOS. Então, olha aqui, ó, adoro batatas fritas. O que você percebeu? Isso aqui não é ação. Aqui era uma ação, ó, tinha fritado, ação de fritar. Tenho aceitado, ação de aceitar. Tinha sido, então ação estado de ser, né? Vamos dizer assim. Mas esse aqui, ó, ele não é uma ação, ele é uma característica da batata, ó. Então ele é um adjetivo, lembra? O substantivo dá nome, o adjetivo dá característica para o nome. Então veja só, o nome aqui é batata, o nome daquele legume. Então agora você vai ver aqui o seguinte, que a característica dela é que estava frita. Aqui tudo é aceito com carinho. Então, ó, termina com DO. Então aqui já é uma ação. Você tá vendo? Aqui era um adjetivo. Então aqui já é um verbo. Bebeu água benta. Tá vendo? Ó, terminado com TA. Então também ele é um particípio. Então terminou com TO, TA, TOS ou TAS, você já sabe, ele é irregular, tá? Mas ele continua sendo particípio, tá certo? Então nós temos essas formas irregulares que às vezes desempenham o papel de adjetivo. Eu falei que aqui era verbo, mas aqui também pode ser entendido como adjetivo porque está dando característico por tudo, né? Pelo fato de apresentar mais do que uma forma, o particípio é classificado como verbo abundante. Importa referir que nem todos os verbos apresentam duas formas de particípio. Então, por exemplo, aberto, coberto, escrito. O que está acontecendo na língua? Antes tempo todos eles terminavam com DA ou DO. Todos, né? Então, por exemplo, falava escrevido, né? Falava escrevido. O que foi acontecendo com o tempo? O pessoal começou a achar feio falar escrevido. E aí substituíram escrevido, com DO, por escrito, com TO. Mas continua sendo particípio. Tá? Então, essa é a questão do particípio. Pessoal, é isso, tá? Bem tranquilo esse conteúdo. Espero que possam ter compreendido tranquilamente. Beleza? Até mais, valeu!